Fala pessoal, tudo bem? Episódio número 2 do AG7Cast, o podcast do Mercado Livre, do Marketplace, de que dá acessibilidade a tudo a esse mundo aí, repleto de oportunidades e tudo mais. E hoje viemos com convidados de peso, de renome, muita coisa. Começamos com o Guilherminho! Que não é só convidado, tá? Assumindo como host oficial aqui desse podcast. E antes de a gente começar a falar um pouquinho mais sobre os nossos dois convidados, Pedrão e Vinão, que tá aqui na minha frente, eu queria que vocês deixassem aqui no comentário o que vocês acharam do episódio anterior. Se foi uma troca de ideia legal, se agregou alguma coisa aí pra você na sua loja, na sua empresa, enfim, se agregou pra você em algum momento. Segundo, eu queria apresentar um pouquinho dos nossos convidados, né? Vinão aqui na minha frente, Fala, Pedrão pessoal. aqui do outro lado. Fala, Vinão pessoal. é nosso head de desenvolvimento lá na G7. Pedrão é nosso consultor de vendas, então já trabalhou no time comercial também. Hoje em dia ele presta uma consultoria lá pra gente seguir evoluindo nossos processos comerciais. E é isso, Vinão, bola tá contigo. O que você manda, garoto? Ó, pessoal, primeiro me apresentar um pouquinho, né, pra vocês, falar sobre a minha trajetória, que eu acho que é importante, né? Com certeza. Falar um pouquinho como que eu vim parar na G7. O que um desenvolvedor faz, Vinão? Desenvolvedor? Olha, basicamente... Desenvolve, né? Desenvolve o quê? Desenvolve. Basicamente, assim, falando do escopo lá na G7, é pensar em ferramentas para facilitar, né, o dia a dia da empresa internamente, trabalhar com a parte de marketplace, fazer integração, mexer com o e-commerce, né? Então, tudo isso tá na rotina do desenvolvedor, né? Pensar em como facilitar com relatórios e processos para o dia a dia aí da empresa. Agora, falando um pouquinho sobre mim, né? Uhum. Eu tenho 38 anos, tô Não parece. Não hein, parece, cara? né? Tá inteirão, hein? conservado, né? É Conservado. o deus do ébano. Mas tô na área de TI já faz bastante tempo. Me formei com 22 anos, Uma em criança. TI. Mas meu primeiro emprego foi trabalhando no cinema. Cinema? No cinema do... Essa eu não sabia. Acho que Você era cinema. lanterninha, você afastava os casais, né, que queriam se beijar, né? Não tive... Eu barrava o pessoal de entrar lá no cinema, viu? Se não tivesse com documento. Trabalhava na bilheteria de cinema. Aí daí eu larguei para poder fazer a faculdade de TI. Aí fiz o bacharelado de 4 anos, que foi bastante importante aí, que eu comecei a trabalhar na área de telecom. Depois eu fui para... Qual que foi a próxima empresa que eu fui? Eu fui para a área de... São tantas, né, Vinícius? Nossa, muita Tem coisa. muita história, né? Tem uma bagagem atrás, né? Muita coisa. Pô, o maluco tem 40 anos, né? Então, Muita tipo coisa. assim, tem muita 40, coisa. 38, respeita aí o cara. Que eu comecei... Carinha de 25. Eu comecei na faculdade trabalhando com telecom, depois eu fui para a área de TI mesmo, trabalhando com estrutura, suporte, era o garoto do suporte de TI. Aí depois eu sempre tive muito aquela coisa de o que eu posso fazer para melhorar, para alcançar o que eu queria, né? Então eu falei assim, o que eu preciso fazer? Aí fui para a área de projetos dentro de TI, que foi uma área que eu consegui crescer bem, fui para empresas grandes e tudo mais. E quando eu estava saturado, eu larguei para abrir uma hamburgueria. Empresas de renome, né, Vinícius? Você falando assim, né? Pra quem não sabe, o Vini ele tem um histórico muito legal em empresas renomadas aí no histórico dele, né? Se você puxar aí no LinkedIn dele, você vai ter acesso a essas informações e Sim. são empresas cobiçadas, né? Sim, E muitas empresa- pessoas desejariam esse emprego aí que Sim. você tinha, né? Sim. Foi importante principalmente para essa visão que eu tenho hoje em dia de processos e de como estruturar, né, as demandas, projetos que vêm para mim. Isso acrescentou muito. E eu comecei com isso, com a infraestrutura de TI, então trabalhando com desde montagem de servidores, de toda a estrutura que precisa ter para funcionar um site, para funcionar um sistema de uma empresa grande, né? E aí eu saturei, né, devido a propósitos, né, de vida, que eu sempre busquei muito, assim, o que me traz um propósito, né? Então, eu falei assim, chegou um momento que aquilo não fazia mais sentido para mim, eu já estava trabalhando e empreendendo ao mesmo tempo, Empreendendo com o quê, Vinão? eu estava fazendo brownie, eu fazia em casa, É o Mano Brownie. fazia brownie, e que eu fui quando eu comecei a Melos, que
que começou com uma browneria, depois virou uma hamburgueria, né? Nome bonito, tá? Só pra... E não só é bonito, é bom também. muito Porque eu bom. sou amigo do Vinão há muito tempo. Eu comi já esses brownies aí, comi hambúrguer também. Isso é louco. bom? O Vinão, pô, o Vinão. Nossa, representa, começou como Começou com cliente, você hambúrguer. foi cliente. Isso aí, velho. O Foi Vinão cliente. Você conheceu ele comendo o brownie hambúrguer dele, é isso? foi isso aí, Foi. mano. Isa, mano. O que é? 5, 6 anos, né? Mais ou menos. Por aí. Mais ou menos isso. Bom tempão, velho. Mais ou menos isso. E aí foi que surgiu essa oportunidade, comecei a empreender. Depois disso, eu fiquei 5 anos empreendendo. Até que também foi outra coisa que passou a não fazer tanto sentido para mim, por conta de situações pessoais, né? De vida, de querer me dedicar mais à minha família. Porque eu tenho 2 filhos adolescentes, né? Tenho um filho, o Marcos, de 17 anos e a Isabelle, de 16. E aí eu queria me dedicar, estar mais próximo deles. E aí tentei buscar uma outra coisa. Fui para massoterapia. Fiz um Foi curso de mais cedo, hein, Vinão? Vale lembrar, vale registrar que a massagem dele é muito boa. Tá? Muito, o cara é Sim. bom em tudo que ele faz, velho. profissional. Incrível. É boa, velho, é boa. Eu gosto. Profissional. E aí eu fui para massoterapia, que foi algo que fez bastante sentido para mim também. E eu gostei bastante, desempenhei bem. E hoje faço faço nos amigos, Hobby por lazer, né? faço na minha noiva, faço nos meus filhos. lazer. Né? Mas em mim. É. Ele. E aí, depois disso, foi que veio a pandemia. E aí, na pandemia, que acabou atrapalhando bastante meu progresso nesse processo, eu falei assim, como eu só estava ficando em casa, eu falei assim, deixa eu fazer um curso. Sempre gostei muito de aprender, né? De estudar sozinho, né? Vendo coisas na internet e tal, e aprender. Sempre tive essa... Era um hobby, sempre foi um hobby pra mim, aprender coisas que me interessavam, né? Coisas diferentes. E aí eu falei assim, vou fazer um curso de aprender a programar, coisa que eu falava pra mim que eu nunca ia fazer na vida, né? Vou aprender a programar. E aí comecei a fazer o curso e tudo mais, e falando com o irmão do Guilherme, Foi. eu falei com ele, falei assim, que também era meu cliente na minha hamburgueria, né? Falei pra ele, falei assim, cara, eu tô fazendo um curso de programação, será que vale a pena, né? Ele falou, pô, lógico que vale a pena, né? Pô, vamos trocar uma ideia, porque, acho que você pode trabalhar comigo. E aí foi que acabou surgindo a Foi, eu lembro oportunidade. até hoje a gente fazendo aquela entrevista, você foi todo social, todo lá, sério. chegou trocando ideia. E, cara, eu lembro do Vinão dessa época, assim, que é na época da agência que a gente trabalhava junto. Cara, o Vinão, ele não tinha muito conhecimento em programação. Ele era um programador júnior, né, que é uma linguagem que se usa no mercado corporativo. Ele não sabia muita coisa e ele evoluiu muito rápido, né, Vinão? Sim, porque eu sempre gostei de estar na fogueira, vamos dizer assim, né? Então, quando eu vi os desafios, né? De, tipo, precisa fazer tal coisa. Precisa programar um site, coisa que eu nunca tinha feito isso profissionalmente. Já tinha arriscado fazer isso pra minha empresa, mas nunca tinha feito profissionalmente. Eu falei assim, não, beleza, vamos lá. E é engraçado porque eu lembro das fogueiras que a gente entrou nessa época, né? Porra, não sabia fazer direito aí num site. Não, Vina, a gente precisa fazer, vamos fazer desse cliente e tal, não sei o quê. Foi muito doido. Não, muito doido. Tipo, a gente pegar coisa assim, precisa fazer tal coisa. Você sabe fazer? Eu falei, não sei. Mas eu dou um jeito. Mas vamos aprender, ué. Vamos lá, vamos lá. E aí meu aprendizado foi nisso, né? Foi na prática mesmo, e buscar conhecimento, entender, né? E lógico que a gente tá nesse mercado, a gente acaba tendo contato com outras empresas, outras pessoas que também às vezes tem um conhecimento maior, né? E transfere esse conhecimento e me ajudou muito nesse processo. E aí até que fui crescendo dentro da empresa, né? Acabei ficando como responsável da área de desenvolvimento nessa empresa. Fui para uma outra e acabei caindo na G7. Entrou nos marketplaces. Você vamos lá, só trabalhar com e-commerce, Vinícius? Você ia fazer uma coisa para e-commerce ou em algum O garoto de programa do Garoto e-commerce. de programa. Cara, então vamos resgatar aqui um pouquinho da história do Vinão, ó. Gerente de projetos, dono de hamburgueria, massagista, agora tá programador numa agência, agora tá no e-commerce. Sim. É uma história muito doida assim, Vinão, porque se você for pensar, mano, tem muito lance assim de se reinventar, né? Você já empreendeu, você já foi empresário, você já teve uma conta bancária que representava um certo número quando você empreendia, e aí depois você foi aprender uma nova profissão, você foi se reinventar, e eu acho isso muito doido. Agora, Pedrão, vamos pra você, mano. Eu queria entender um pouquinho dessa história também, porque vendedor, treinador, agora tá no audiovisual aqui com a Mad Movie, que inclusive é um espaço maravilhoso para quem quer fazer o podcast, quer tirar o projeto do papel.
Conta um pouquinho dessa história. Como que você foi parar nos marketplaces? O que você acha importante da venda, que é dialogada dentro dos marketplaces que vende de maneira automática? Como que você vê tudo isso? Cara, a minha história, e eu sempre falo, eu sempre fui vendedor, né, desde o começo. Então, meu primeiro emprego, pouca pessoa sabe, mas eu era garçom, cara. Eu fui garçom numa confeitaria francesa. Surpresa também, eu não sabia dessa, hein, velho? E, cara, eu fiz 18 anos e eu queria muito trabalhar. E minha mãe falou assim pra mim, quando eu fiz 18 anos em março, minha mãe falou assim pra mim, eu vou pagar sua faculdade até você ter a reservista, e depois da reservista é contigo, tá bom, amigão? Falei, beleza. Tanto é que eu fui procurar emprego e não tinha nem reservista. Eu nem sabia que precisava de reservista pra ser contratado no PLT. Né? Precisa. E beleza, passou junho, eu fui... Cara, olha só, minha história. Eu fui garçom, depois eu virei recepcionista de hotel, porque eu fazia hotelaria na época. E aí, quando eu saio do hotel e vou buscar novas oportunidades, aí eu entro na área de vendas. Então, cara, pra você ter uma ideia do que eu vendi. Eu vendi cerâmica técnica pra indústria, que é uma coisa muito absurda, que ninguém sabe o que é. Mas eu vou te falar uma coisa, tudo que a gente faz, absolutamente tudo que tá à nossa volta tem cerâmica e a gente nem presta atenção em todos os processos produtivos. Então, se vai ser feita uma cortina, por exemplo, começa do estúdio, tem uma cerâmica envolvida. Dentro da TV tem peças de cerâmica. No computador, por exemplo, tem peças de cerâmica. Tudo tem cerâmica. Beleza, aí eu saio da parte de cerâmica e vou para uma startup que vai fazer plano de fidelidade para restaurante. Você acumulava pontos por comer em determinados restaurantes. Cara, ridículo. Hoje isso não funciona, mas na época... Na época funcionava. Não, também não, mas... Não, eu falei, cara, que genial essa Genial, meu, puta ideia, meu. Benzinho, puta ideia. E aí, beleza. E aí, nesse meio tempo, eu já conhecia o pessoal da parte de treinamentos, lá da Bravende, e aí eu vou trabalhar com eles e tenho a minha primeira experiência como vendas. E aí eu saio de lá e continuo no segmento de palestra, depois eu entro na parte de tax. E sempre tive essa vontade... O que é tax, Pedrão? Tax é tributário, então imposto. Então todo mundo que tá vendendo no Mercado Livre paga imposto todos os dias. E aí eu... Ou era pra pagar. Ou era... paga sim. Paga ou não deveria pagar, tá? Aí eu não vou entrar em cunhos políticos. Bem que é vendedor mesmo, vamos lá. Eu não deveria pagar. E aí eu entro nessa parte do tributário. E, cara, vou para a área de treinamento, começo a dar treinamento para algumas empresas e é nesse momento que eu acho que nossas histórias se cruzam nesse momento. Que aí, por exemplo, ninguém sabe, mas o Gui, antes mesmo da gente ser parceiro, antes da gente fazer negócio, eu fui cliente dele, né? Porque ele atendia uma empresa que eu fundei e ele fazia toda a parte ali de social media, fazia os criativos, cuidar de tráfego pago. E aí, quando eu saio dessa empresa, eu começo a tomar os caminhos próprios, começo a treinamento, consultoria, e vida que segue. Agora, entrando nisso que você me perguntou, qual que é o grande desafio hoje? E eu acho que é o que vai perdurar por muito tempo. As pessoas precisam entender que, por mais que eu esteja no digital, é fundamental que eu tenha conexão. Tem uma coisa que falam assim, que é high-tech, high-touch, ou seja, quanto mais tecnologia, mais a necessidade de pontos de contato. E acho que o exemplo de vocês é perfeito da G7, porque vocês têm muita tecnologia empregada no processo de vocês. A venda de vocês, cara, é feita de forma totalmente digital. É muito difícil que um cliente vá lá e frequente. Muito difícil, cara. É um Faz outro. no WhatsApp, muita conversa chegando lá todo dia. Só que quanto mais digital for o teu processo, mais a necessidade de pontos de contato, ou seja, mais a necessidade de relacionamento. Que é aí que entra o diferencial da empresa. Exatamente. E vocês veem isso hoje. Porque, cara, o cliente compra pelo WhatsApp, imediatamente ele quer que a mercadoria dele seja despachada, ele começa a mandar uma série de questionamentos e você precisa ter esse relacionamento e você precisa humanizar. E aí eu acho que a venda entra nisso. Porque por mais que eu esteja no digital, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter consciência, na verdade, sobre relações humanas, sobre vendas, para começar a lidar com esses desafios. E aí eu falo um pouco sobre o futuro das vendas. Venda, por mais que você, meu amigo, que está vendendo no Mercado Livre, que é uma porta de entrada, tá? E a gente vai falar sobre isso. Totalmente. Cara, você precisa mesclar o digital com o físico, tanto que chama Phygital. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Tem algumas lojas já em Nova York, por exemplo, da Nike, que são Nike, chama Flagship, que você não compra lá dentro. Você não leva a mercadoria. Lá você tem uma experiência de consumo. Então você entra numa loja, você seleciona seu vestuário, você escolhe aquilo que você quer comprar. Tem provador virtual, então você não precisa mais pegar a roupa no cabide. Você entra no provador, vê a roupa que você quer, vê ela no seu corpo com inteligência artificial, seleciona e você recebe na sua casa. Isso é genial. É a junção do físico com o digital. E o Mercado Livre tá procurando essa proximidade, né? Por exemplo, hoje em dia eles têm essas paradas de live shop. E tem muito a ver com essa parada de audiovisual que você está construindo aqui também, né? Também. E aí, por que o live shop é interessante? Porque você tem
ao mesmo tempo algo digital, que é uma live, você tá ali no mundo digital, E tem a conexão. você tem a conexão com a pessoa. E aí você tem uma coisa que é muito importante, que é interatividade, a Live Shop. Que é o fato de surgir um anúncio e comprar. O Mercado Livre investe muito nisso. Eu acho que é um bom exemplo, porque os caras estão investindo, por exemplo, vamos pegar Campeonato Brasileiro. Aquele lance do escanteio lá que viralizou nas redes sociais, isso. louco demais. Exatamente. Ou lançar um cupom de desconto para determinada ação específica que está acontecendo em determinado momento. Isso é uma forma de você juntar o mundo físico com o mundo digital. Que você tá ali vendo, vivenciando, e aí depois você vai para uma outra camada que é o digital. Então, por que para quem é cliente AG7 isso é muito importante? Porque, cara, eu preciso entender, como a gente estava falando, que o Mercado Livre é uma porta de entrada. E aí eu preciso também garantir e pensar que, a partir do momento que eu estou empreendendo com isso, eu sou uma marca. Eu posso ser a loja do Caio 007, por exemplo. Não tem problema nenhum. Mas... No Mercado Livre. Mas eu preciso também mostrar para o povo, mostrar para as pessoas que, de fato, o Mercado Livre é somente uma das plataformas que eu comercializo. E aí, tem a minha loja própria, que é o que o Vinão faz. Tem o meu Instagram, que aí eu vou gerar conteúdo e vou mostrar para as pessoas teste de produto, por exemplo. Ou monetizar de outras formas também, né, Pedrão? Por exemplo, hoje em dia todo mundo quer empreender, todo mundo quer começar a vender no Mercado Livre, na Shopee. Enfim, você pode monetizar no seu Instagram, de repente, ensinando os outros a vender. Se você domina a parada, se você produz conteúdo disso, por que não ensinar e ganhar dinheiro com isso? É isso, é isso. E ter esse entendimento leva tempo, não é algo simples. E aí tem que vivenciar o processo. Então, a primeira... É o que vocês falaram no primeiro episódio, que eu tive aqui acompanhando. Começar é o mais difícil. E eu acho que essa é uma etapa número 2, né? De você se preocupar com outros atributos que são fundamentais para que você atinja o crescimento. Mas, de fato, é entender que o digital, ele é tendência, ele veio para ficar, ele só vai crescer. Com certeza. Mas que as relações humanas, elas são fundamentais por N fatores. Porque, cara, de qualquer forma, por mais que o cara esteja vendendo no Mercado Livre, ele tá comprando de uma pessoa. Sim. E ter relação... Desculpa, gente. Falar. Se você tem um relacionamento com o Caio, provavelmente você vai conseguir condições muito diferentes daquele cara que não tem relacionamento com ele. E é olhar número, né, ô Pedrão? Por exemplo, hoje lá na G7 a gente tem mais de um de vendedor. Sim, Só que o Caio, ele aparece lá no Instagram, ele faz as gracinhas, ele sobe uma moto na escada, ele aparece, ele faz conteúdo com os shorts de academia. Por que o WhatsApp dele tem mais conversas que uns outros? Porque ele se relaciona com o público, irmão. Ele troca uma ideia além de uma venda comum. Ele apresenta um produto que tá com alta demanda, ele faz análise de produto e tudo isso conecta. Então tem muito a ver com esse lance que você tá falando, né? Torna mais pessoal, né? Isso. E entrando nesse pessoalidade, é isso mesmo. Entrando nesse caso aí que o Pedro falou, pela experiência que eu tive de trabalhar em shopping centers, eu falo pra você, hoje vocês pensam, eu pago uma taxa muito alta pro marketplace na minha venda. Gente, tinha pessoa no shopping center que pagava um aluguel de 120 mil reais. Eu garanto pra você que, em hipótese alguma, na sua operação, você não paga 120 mil reais com custo de aluguel, água, tudo isso. E isso é convertido em outras formas. Isso são custos que são gerados e eu tenho certeza que é bem abaixo do que você tem aí no seu marketplace. Tem nossos clientes aí que tem aí galpões hoje que paga aí uma certa quantia, que um galpão hoje não é tão em conta, mas é muito mais em conta do que você ter uma loja física. E lembrando, né, pessoal, o que é interessante do marketplace? É que você tem uma loja 24 horas aberta por dia. Você que tá vendo esse vídeo, eu tenho certeza que chega a notificação 4 horas da manhã que uma pessoa comprou uma mini câmera espiã, entendeu? Todo mundo aí... Tava com o cu na mão de ser assaltado. Você entendeu? E acontece muito. Antes do Dia dos Namorados, escovalizadora, você vendeu. Tem saída, pessoal. Então, esse é o que proporciona para você o marketplace digital. Sobre esse lance de relacionamento que o Pedrão tá falando, você precisa se conectar com pessoas para ficar por dentro das tendências, né, mano? Tipo, você tá vendo uma tendência surgindo, talvez de você ter um relacionamento com outra pessoa, você consegue se antecipar. Mas, bom, um ponto que a gente abriu aí e não fechou, né, Vinão? Cinema, massagem, hambúrguer, tudo que eu gosto de falar, porque eu admiro muito sua história. Irmão, tudo isso aí. Programação. Programação, saber digitar código tem a ver com o Mercado Livre, irmão? Qual que é a vantagem de ter uma loja própria, por exemplo, que é uma parada que com certeza você vai falar agora? E aí, me explica, o que tem a ver todos esses códigos, sua história com o Mercado Livre? Então, o que tem a ver? Acho que todo o nosso público em geral,
são pessoas que vendem em marketplace, né? Sim. E é o caminho mais fácil, né? Entre aspas, né? Mas é o caminho mais fácil para quem quer começar a empreender. Mas é muito importante ter sua loja própria, né? Ter sua loja virtual. Seu próprio terreno? Seu próprio terreno. Porque quando você tá, por exemplo, no marketplace, você está vivendo sobre as regras de outra pessoa, vamos dizer assim, né? Pagar 16%, Você tá pagando uma taxa para vender, fixo por exatamente, venda. você, por mais que facilite em alguns processos, em questão de logística, né, e de exposição, né, você não tem flexibilidade, né? Não, flexibilidade é outro ponto, né, Vinão? A gente está empreendendo no terreno de outra pessoa. Obviamente, o Mercado Livre não vai falir, não vai sumir de uma hora para outra, porque é uma empresa séria, mas é outra pessoa. É outra pessoa. E aí, não depende de você, né? Então, assim, é muito importante você ter... O meu trabalho né, fornecer a estrutura para uma loja virtual, para que você exponha a sua marca, para que você tenha uma margem maior no seu produto, na sua venda, né? Para que você crie uma identidade, uma proximidade, uma facilidade de comunicação com o cliente. Porque, por exemplo, se você está no marketplace, até para se comunicar com o seu cliente fica um pouco mais complicado do que quando você tem sua loja própria. Isso. Quando você faz a venda, se eu não me engano, você pode mandar uma mensagem para o cliente. Porque tem algumas políticas lá, então você faz a venda, você pode mandar uma mensagem e depois que ele responde, você pode continuar a conversa. Ou quando tem a reclamação, aí sim você pode conversar. E tem outra coisa também que é muito importante, né? Quando você vende pelo Mercado Livre, você não tem aquilo que é mais precioso, principalmente na área que a gente vive, que é dados. Sim. Exatamente. Quando você investe na sua loja, você tem ali uma série de informações que você pode depois gerar relacionamento com o teu cliente. Você tem dados básicos, né? Tipo, sua curva ABC, seu produto que você mais vende, mas porra, você não sabe quem compra, se é homem, mulher, quantos anos você tem. Você não sabe a data de nascimento, por exemplo, que é importante talvez para você mandar um cupom de desconto. Sabe? Exatamente. Assim. Exatamente. Você tem toda uma ação que você pode fazer, tem toda uma estrutura por trás ali que você consegue entrar em contato com o seu cliente, fazer ações promocionais, tipo, gerar um cupom, você conseguir ter aquela proximidade de poder até negociar melhor algumas coisas, Sim, né? dentre outros, né? Você pega por diretrizes e... Um exemplo claro no Mercado Livre é frete. Se o cliente ele não gostou do produto, falou que tá quebrado, volta para sua casa, você paga o frete e é isso e ponto. Se você tem sua loja física, você pode... O seu cliente entrou em contato, falou, pô, Caio, veio uma pecinha faltando... Não é mais fácil você falar, cara, fica tranquilo, eu vou te assegurar disso, eu tô mandando pra você agora uma peça pendente. Sim. Se veio um produto, você fazer uma troca. Pô, imagine que legal a experiência pro cliente do Mercado Livre hoje, ele tá com uma unidade quebrada, ele não tem que abrir uma mediação direta com o Mercado Livre, depois com o vendedor, e vou simplesmente ele mandar uma mensagem e falar, pô, cara, eu tô com defeito. Cara, fica tranquilo, a gente vai te assegurar disso, eu tô mandando uma pra você agora, aí de brinde, essa outra você pode fazer o descarte, isso fica aí com o nosso comprometimento e qualidade da empresa. Sim. Isso é só na loja física. E aqui a gente não tá falando assim que o Mercado Livre não é legal, que não é importante. Pô, hoje em dia ele representa muito do nosso faturamento. É legal ter uma conta no Mercado Livre, é legal vender, mas você tem que explorar outras áreas também. Porque, por exemplo, se você tem uma loja própria, você consegue trabalhar campanhas de ads personalizadas, você consegue fazer um remarketing com o cliente. Por exemplo, hoje em dia um dado, mais de 80% das compras são feitas via mobile, então você consegue, por exemplo, ter um site mais responsivo, um site programado de maneira personalizada, onde você consegue mudar o local do botão de comprar e consegue fazer um estudo de tudo isso. Pô, a gente faz um teste AB. De repente, o botão de comprar na primeira sessão, ele teve mais aderência do que em outra sessão. Então, ter uma loja própria, empreender fora do Mercado Livre é muito importante, né? Sim, você tem... quando você tem uma loja própria, você consegue fazer fazer esse estudo que você falou de repente, da experiência do cliente, né? E você tem flexibilidade para testar qualquer coisa, entender, tipo, como que você no meu caso, assim, como integrar com plataformas de CRM, que você pode... Isso é muito louco. Bacana de gerar bônus. Né? Que você pode ter um trabalho maior com o seu cliente, você tem...
que mais que a gente pode fazer com... Cara, só um exemplo. Por exemplo, a gente tem a loja da G7, né? A loja virtual www.ag7imports.com.br. Dentro dela, a gente tem um recurso que qualquer pessoa pode se afiliar à G7. Isso é bacana, hein? Então, por exemplo, lá na loja a gente só vende no varejo. Beleza, a pessoa ela quer vender os produtos da G7, ela se cadastra dentro do nosso site, ela gera um código de desconto para ela, onde ela consegue mandar esse link para outras pessoas. Quem comprar com o link dela vai ter um desconto e ela vai ganhar dinheiro. Sim. Tipo, dentro do Mercado Livre, eles têm programas de afiliado e tal, mas não tem toda essa flexibilidade. Não. Pô, você vai mandar um formulário lá, vai demorar para aceitarem você. Cara, na G7 você consegue já vender. Super fácil. Então, assim, tranquilo. se você desenvolve, você tem muita flexibilidade. Esse é um ponto que a gente tá fazendo junto lá na G7, ô Vinão. Beleza, a loja virtual, a gente já entendeu a importância. E tem outro projeto que a gente tá fazendo lá, que é a Ranker, né? Sim, sim. Que é um projeto putz, a gente tá acompanhando o mercado, a gente acompanha o mercado todos os dias e a gente percebe a aderência do uso do catálogo. O que é o catálogo? Basicamente, se você tem vários anúncios de uma mesma marca, todas entram juntas no mesmo catálogo e ganha quem tem as maiores vantagens. Então, se você tem, de repente, o menor preço, se você oferece o envio full, se você oferece parcelamento sem juros, enfim, tem algumas regras lá, né, Vinão? Sim. E a gente está desenvolvendo um aplicativo e o Vinão vai falar um pouquinho mais sobre ele. O que é esse aplicativo? Qual que é a importância dele para o vendedor? Como que ele funciona? Porque, assim, o catálogo, o que acontece, né? Quando você está competindo, são vários anúncios dentro de um só, você está competindo com várias pessoas para vender o seu produto. Sim. Né? Então, é um único ponto para você poder vender seu produto. E aí vence quem oferece as melhores condições. Quem oferece, em determinadas situações, oferece o melhor preço, ou oferece a melhor forma de envio. O que a Ranker vai fazer? Ela vai proporcionar com que você tenha visibilidade do que eu preciso fazer para vender, para que o meu anúncio tenha destaque sobre os outros dentro desse catálogo, né? Fornecer essa informação, fornecer insumo para que você veja, eu estou perdendo, mas por que eu estou perdendo? É por conta de preço? É porque o meu concorrente está oferecendo, tá no full, por exemplo, do Mercado Livre? Tem bastante. Então, assim, isso pode acontecer. Às vezes você oferece um preço menor, mas o seu concorrente, ele envia pelo full, ele vai enviar no mesmo dia, e isso daí você acaba perdendo na concorrência. Então, a gente vai fornecer uma maneira de você poder enxergar isso, o porquê que você está perdendo e como que você vai fazer para ganhar. E vai dar para ver anúncio de qualquer pessoa, tipo, se você tem um produto, você busca por palavra-chave, como vai funcionar? Sim, você vai conseguir ver para quem que você está perdendo, né? Bacana. E você vai conseguir também buscar palavra-chave. Por exemplo, você vende um pendrive, um exemplo, né? O pendrive azul. Não quis soltar nenhum produto, né? Vai falar de pendrive. Então, e o bacana do Vinícius estar falando isso, porque muitas das vezes a pessoa ela tem um produto específico e ela tem um concorrente direto. Principalmente por fabricantes, pessoal. Principalmente você pega desse ramo automotivo, dentre outros, você existe um concorrente direto, você tá entre o número 1 de vendas e o outro tá no número 2, e cada um vai se aproveitando da brecha do outro. Às vezes dá um desfalque no full da outra pessoa, você consegue se aproveitar disso, colocar uma margem maior, ganhar mais dinheiro com isso, e vice-versa, tá? Se a pessoa ela também tiver no outro caso, ela vai faturar em cima de você e por aí vai. Então é muito legal essa plataforma, nesse caso, como que chama? Um plugin? Na verdade, é uma extensão do Mercado Livre, né? É uma extensão do Mercado Livre. Integração. Então, é muito benéfico, assim. Imagina você poder fazer uma análise prévia da compra e saber quais são os critérios que você precisa para ganhar isso. Sim. Então, você já vai ter uma análise de um produto que você sabe que se você tiver o menor preço, se você mandar para o full, se você disponibilizar outras coisas, você já vai chegar ganhando e já vai chegar faturando. Sim. E acontece isso com muitos produtos da G7 que a gente importa, né? Só uma pergunta, Gui. E isso vai ser monetizado como? Tipo uma assinatura? Exatamente, vai ser uma mensalidade que o cliente vai pagar e por um valor assim que chega a ser até irrisório, sabe? Sim. R$40, por exemplo, para o cara ter acesso à plataforma. Isso não é nada, velho. Não é nada, sabe por quê? Comparado com o que ele vai ganhar? Exato, ele vai lá no fornecedor e até tem a ver com a próxima pergunta que eu vou te fazer. Ele vai lá no fornecedor e fala, putz, eu quero começar a vender esse produto, eu cadastro o produto, beleza, eu vejo lá, não, esse catálogo aqui eu ganho, vou ganhar R$20, não, nesse aqui eu perco. Putz, se eu tô ganhando em algum catálogo, eu vou comprar 50 caixas desse produto e vou pra cima.
sabe? Sim. Então vale muito a pena. Muito importante. É justo, cara. Não, e já é de bate-pronto. Imagine você ter acesso, você tá lá na loja do seu fornecedor, tá na G7 e fala, pô, mas se eu comprar aqui agora eu já vou ter full, vou ter o melhor preço, com certeza esse é um catálogo que eu vou ganhar. E você joga tudo pra lá e começa Quando vocês falam catálogo, é muito. produto, é isso? Não. Não. Catálogo, ele funciona basicamente, por exemplo, a gente tá vendendo esse microfone aqui, da Sure. Shure. Então, por exemplo, tem você que vende, tem o Vinão que vende e eu que vendo. Só que eu vendo... Quanto que custa um desse aqui? O preço normal dele é uns 3.900 hoje. Eu vendo a 3.900, você a 3.800 e o Vini a 3.700. Em condições normais, o Vini ganha esse catálogo, porque ele tá oferecendo um menor preço mais em conta pro cliente. Só que você vende a 3.800, só que você tá no full. Ou seja, você oferece a malha logística do Mercado Livre. Você vai ganhar esse catálogo porque mesmo vendendo mais caro que o Vini. Porque você está oferecendo uma entrega diferente. Sim. Então, esse aplicativo, essa extensão, ela vai entregar dados de como você consegue ganhar no catálogo e em qual catálogo você ganha. Entendi. É muito interessante para você entrar nesse catálogo, porque normalmente eles estão bem posicionados já no ranqueamento. Então tem muito a ver com o nome da empresa, de ranker, de ranqueamento. Sim. E hacker, né? É de muito você novo ter também. Tipo, um nome bom pra caramba, inclusive. Bom, muito bom. Bom, mas enfim, essa semana acho que a gente lança, se não Sim, for essa, na próxima já tá aí disponível pra vocês comprarem. E aí, Pedrão, agora contigo, mano, a gente tava falando muito de relacionamento, né, de relações, por mais que a gente esteja falando do digital. Só que quando a gente tá falando de marketplace, a gente sabe que além da G7 tem diversos outros fornecedores e a maioria desses fornecedores, eles são chineses. Ou seja, quando você vai lá no Paris, no Brás, na 25 de março, a gente tem uma dificuldade muito grande em comunicação com esses caras. Qual que é o segredo de relacionamento, por mais que tenha essa dificuldade de linguagem, para você conseguir ter um bom preço, quem sabe prazo, com esses chineses, com esses outros fornecedores? Cara, sinuca de quina, hein? A primeira dica que eu poderia dar aí, pode ser com o chinês, com o alemão, com qualquer nacionalidade, não importa, é prezar de fato por uma boa relação com o seu fornecedor ou com o seu cliente, isso não importa. Uma coisa que eu acho que quando você vai comprar algo no papel de comprador, é muito importante que você coloque no papel do outro, aí já gera um exercício de empatia. Cara, se eu estivesse vendendo isso para ele, como que eu gostaria que isso fosse feito? A grande parte das pessoas tem grande desafio em negociar porque não consegue entender o outro lado. E é muito importante entender o outro lado, né, mano? Cara, porque... Às vezes você quer prazo, você quer isso, mas pô, você não vê que seu fornecedor tem uma margem minúscula. Como que você vai ter prazo nisso? Cara, isso é muito complicado, porque a pessoa quer te esfolar ao máximo, só que ela não consegue entender que ela já tá no mínimo dela. Então você entender que é fundamental que você construa boas relações ao longo do tempo é primordial. Porque, velho, na boa, o cara quer te vender barato? Quer. Só que não adianta, por exemplo, você chegar na G7 ou chegar pro chinês e querer pagar R$9 uma coisa que custa 10, não tem como. Cara, não é... O negócio não vai existir dessa forma, entendeu? Você vai até conseguir tirar proveito 1, 2, 3 vezes, dependendo da condição. Saudável, né? Mas não é saudável. Então, a primeira coisa é você entender de fato o motivo pela qual aquele seu fornecedor ou cliente está fazendo aquele pedido. Esse é o objetivo da negociação. Porque, cara, quando a gente negocia, a gente precisa compreender que cada lado dentro de uma negociação deseja alguma coisa. O Gui quer alguma coisa para sair dessa negociação. O Caio quer outra, o Pedro quer outra, o Vini quer outra. É mapear isso. Depois que a gente fez esse mapeamento daquilo que o outro deseja, aí a gente vai... Pô, peraí. Se o cara precisa de margem, se o cara tá apertado, para eu conseguir o desconto, o que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que levar a maior quantidade. Cara, eu não consigo levar a maior quantidade. Ok, não sofra. Mas também não vai querer esfolar o cara. Demais, né? Exatamente. Isso é o primeiro passo. Aí a segunda etapa disso tudo está relacionado com você ter um bom relacionamento, mas você também ter uma cadeia de fornecimento. Você não pode ficar atrelado a um único fornecedor. Mesmo que seja a G7. Não pode depender de uma pessoa só. Se irmão, você tá empreendendo... assim, os caras chegaram agora um container, por exemplo. Se você vai vender cabide, que os caras importaram, cabide de madeira... Importamos. Tem a G7, que é o seu principal fornecedor, mas você tem um cara que tem que ser o seu refúgio. Por quê?
Porque se der uma merda, se der uma ruptura, por exemplo, que acontece muito no varejo, ruptura de E estoque. não pode ter ruptura Não de dinheiro, pode, né? porque isso prejudica o score do cara lá no anúncio. Exatamente. Você tem que ter um cara pra onde você vai correr. E aí uma outra coisa que a gente tem que entender, que a regra do jogo é que em alguns produtos a gente vai ganhar e nos outros a gente vai perder. Sim. Mas a grande parte... Qual que é o grande desafio, eu imagino, pra quem é do Mercado Livre? Depois o pessoal pode comentar e até trazer essas dúvidas. A gente não tem uma visão de consistência e a longo prazo. Geralmente as pessoas olham para o único produto, para uma única venda. E para um único dia, irmão. Exatamente. Ah, eu vendi isso e perdi dinheiro hoje. Cara, acontece. No longo prazo. E nos últimos 30? E nos últimos 60? E nos últimos 90 dias? O quanto que eu ganhei? Agora, se no longo prazo você tá perdendo, aí a gente tem um problema, você vai ter que refinar o seu processo, buscar novas opções de questões. De fornecedor, etc, de produto. Talvez aquele produto não é pra você, cara. Você não sofra. Isso faz parte de uma análise de produto bem feita, né? Por exemplo, às vezes você olha assim Que para é o o que produto, vocês fazem, como que eu vou chegar parênteses. na primeira página? Ah, eu tenho que vender a tanto para chegar na primeira página, depois de 3 meses eu vou começar a ganhar dinheiro. Cara, você tem que negociar com o seu fornecedor, entender cenários que nos 3 primeiros meses você consiga pagar mais barato, mas, putz, depois você consiga pagar um pouquinho mais para ele. É uma relação, né, de ganha-ganha. Então tem que ser flexibilizado. O cara que tá entrando, por exemplo, eu vejo que grande parte das pessoas que vêm no Mercado Livre são pessoas que, no início, tá? Elas acabam trabalhando com 2 atividades ao mesmo tempo. Sim. É o cara que é CLT e o cara que quer empreender. É o cara que tá de saco cheio de trabalhar pra alguém e quer começar a criar uma carreira empreendedora. E qual que é o grande desafio? Cara, quando você é CLT, meu irmão, todo dia 10, todo dia 15, todo dia 30, whatever, vai cair o seu celular na conta. Se você trabalha numa empresa séria, que grande parte das empresas são, vai cair seu salário na conta. E aí você tem que entender que quando você empreende, nem sempre aquele dinheiro vai estar ali. Então a primeira coisa que o empreendedor precisa ter é estômago. Ponto. Senão não aguenta. Senão não aguenta. E outra coisa, não é questão de desistir. E aí pega até o trecho do Rock Balboa, né? Não é o quanto você... É o quanto você aguenta apanhar. Porque essa é a vida. Porque acontece. Exatamente. Então, cara... É um processo. Se você for desistir no primeiro mês que você tem prejuízo, ou no segundo mês, ou no terceiro, você vai estar deixando de vivenciar uma dádiva que é você, de fato, viver daquilo que você realmente se propôs. E pode ser que aquilo nem seja seu propósito, você tá fazendo isso aqui pra ganhar dinheiro. Porque as pessoas empreendem por N coisas, tá? Por exemplo, tem gente que empreende por... Até legal isso, tem gente que empreende por propósito. É aquele cara... Qual que é o seu propósito, Pedrão? Transformar a vida de pessoas. Então, eu hoje empreendo por propósito. Tipo, cara, eu quero transformar a vida das pessoas. Eu quero fazer com O que é transformar pra você? É fazer com que os meus clientes possam ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, Legal. sem que eles se preocupem com tarefas que não são da condição deles. Então, por exemplo, hoje quando a gente fala de MedMove, eu quero que meus clientes possam ter mais pacientes, ter mais agendamentos, ter mais consultas, sem que eles se preocupem com isso. Por quê? Porque não é do médico fazer isso, cara. O médico tem que se preocupar em atender. O médico tem que se preocupar em relacionar com o paciente. Ponto. Agora, como que o paciente vai chegar, como que ele vai ser atendido, se ele vai voltar ou não, não é o core dele. Então, isso é um ponto. Então, as pessoas, Rapidão, Pedro, só pra gente colocar um ponto aqui. Olha que legal, mano. A gente tá falando de marketplace, de produto, a gente já falou de programação, agora a gente tá falando de médico. Então, assim, legal, marketplace tem a margem, tem as paradas, mas você precisa ter um conhecimento fora dos marketplaces, de empreendedorismo, de vivência mesmo, de propósito para conseguir agregar mais para seus clientes. Então isso que o Pedro tá falando, mano, é conteúdo que deveria ser pago, velho. Ô Gui, vou te falar uma coisa. Qual que é o grande problema das pessoas que elas não conseguem entender, não? Você precisa ter repertório, cara. Repertório é tudo, mano. Irmão, você tem que sentar numa mesa e falar com faxineiro de igual para igual e você tem que falar com o CEO de igual para igual. Pluralidade, né, mano? Mano, hoje em dia, isso. pô, você tá ligado, você me conhece de muito tempo. A gente chegava numa empresa, todo mundo de ternos, caralho, lá nós trocava ideia de igual pra igual, mano. É isso. Hoje em dia a gente vai falar com um vendedor de Mercado Livre, a gente troca ideia de igual pra igual. O cara se sente em casa, mano. É isso. E aí, por que isso é importante? Conectar. Além de você se conectar, cara, você consegue circular por N círculos, entendeu? E aí você, pela ótica das outras pessoas, você é visto como alguém diferente. Falou, pô, o Caio é diferente. O Caio é bem relacionado, o Caio consegue circular. E, cara, a pessoa que é bem relacionada, ela nunca vai, desculpa a palavra, mas nunca vai passar fome. Porque ela sempre vai conhecer alguém que vai ajudá-la de uma forma. Sim. Ela nunca vai precisar procurar emprego, ela nunca vai precisar procurar por uma oportunidade, porque as coisas vão chegar até ela.
Isso é incrível. E network é importante em qualquer área, pessoal. A gente fala de marketplace, mas eu conheço diversas pessoas que elas vendem produtos que não são habituadas em marketplace, sim de fabricantes, que ela trabalhou numa fábrica que fabricava uma arruela que vendia no Fusca, que não sei o quê, e a pessoa ela tem uma margem muito maior de quem vende no marketplace aí. Então, quase todas as pessoas, se não todas as pessoas, têm uma bagagem previamente a isso. Eu falo com experiência, porque o outro sócio aqui, o Augusto, ele começou desse... Ah, viúva do Augusto aí. Eu falei, A viúva do Augusto. Falei. Tava me segurando pra falar. E ele veio com uma bagagem que não tinha nada a ver com marketplace. Ele vai contar mais um detalhe isso aí quando ele vier aqui no podcast. Mas, cara, esperando aqui a G7. Esperando o Augusto. vem, Augusto, eu tô esperando, Augusto! Augusto. Eu quero Augusto aqui. Mas eu vou te contar uma coisa sobre bagagem, por exemplo. Cara, tudo aquilo que você conhece nunca deve ser cancelado, deve ser incrementado. Por exemplo, tem muita coisa que o Gui aprendeu na época dele, que ele trabalhou lá na Agile, por exemplo, que é utilizado hoje. Até hoje, mano. Sim. Cara, tem muita coisa que ele aprendeu na G7 que daqui a um tempo, quando ele tiver outras empresas, ele vai colocar em prática. Sim. E eu acho que esse é o grande desafio. A gente costuma querer apagar uma série de coisas que a gente aprendeu. E a segunda, a gente sempre acredita, e tô colocando pra todo mundo, tá? Pra geral. A gente tem sempre o desafio de colocar a gente em descrédito. A síndrome do sabotador. Por exemplo, hoje, antes da gente gravar aqui, eu e o Matheus, a gente tava numa clínica, que é um cliente nosso, a gente foi gravar uma série de vídeos lá. Cara, legal, perfeito. E aí a gente tava falando com um cara, velho, o cara estudou 15 anos sobre urologia. 15 anos, irmão. Sobre o quê? Urologia. Não sei nem o que é isso. O cara mancha tudo sobre pinto, por exemplo. Tudo sobre pinto e sistema... Eu sei. Não, agora, sem sacanagem. O cara manja. Aí, quando a gente falou sobre gerar conteúdo, gravar vídeo, o cara falou assim, cara, eu tenho medo porque eu acho que eu vou ser julgado. E aí, qual que é o grande problema? Quando a gente vai gerar conteúdo, a gente sempre imagina alguém que sabe mais do que eu vai me julgar. E quem sabe menos, irmão? Só que a gente esquece que 99% das pessoas sabem menos que você, porque grande parte das pessoas não buscam por conhecimento. Então, tipo, a tua bagagem, ela tem que ser aproveitada. Tudo aquilo que você adquiriu é fundamental. E, cara, a gente aprende a todo momento. Então, tipo, você que tá assistindo aqui, você tá aprendendo alguma coisa, pô. Não é possível que você não tá aprendendo. Com certeza. Pro bom ou pro ruim, tá? Inclusive. Se você gostou, você tá aprendendo. Se você não gostou, também você tá aprendendo alguma coisa daquilo que você não deve fazer. Mas a gente tem que entender que conteúdo, relacionamento, conexão é fundamental. Agora, só pra eu terminar meu ponto, que eu tô aqui com isso na porra na cabeça. Ó, as pessoas... Isso é legal pra caramba, anota aí, ó. As pessoas empreendem por propósito. Ou seja, eu quero transformar a vida das pessoas, eu quero transformar a minha sociedade, etc. E geralmente isso é muito pouco, tá? São pouquíssimas pessoas que fazem isso. Segundo ponto, a gente empreende por oportunidade. Então eu vi uma oportunidade de começar a importar alguns produtos, de criar uma importadora e de fazer dinheiro, eu vou fazer isso. Eu encontrei uma brecha no mercado. E a terceira, cara, que essa talvez seja da grande parte das pessoas, é por necessidade. Porque o cara tá fudido, o cara não aguenta mais, e aí ele pode ganhar R$1.000, ou ele pode ganhar R$30.000, ele já tá cansado daquilo que ele faz, e ele vê a necessidade. Acontece. Então a maioria das pessoas empreende por necessidade, a outra pessoa investe por oportunidade, porque aí já tem uma visão de mercado, e a terceira pessoa, que é o mais raro, tá? Empreende por propósito. Que ele consegue juntar a necessidade com a oportunidade de fazer negócios que de fato transformam a vida das pessoas. Então, provavelmente, hoje o teu negócio, o primeiro deles, a G7, talvez você tenha empreendido por oportunidade. E necessidade. E necessidade. Só que a partir do momento... Cara, olha só como isso é maravilhoso, a arte do empreendedorismo. Os seus próximos negócios, a Ranker, por exemplo, ou qualquer outro negócio que você queira fazer, é mais relacionado a transformar a vida das pessoas. Totalmente, mano. No episódio número 1 eu falei sobre isso, da pessoa começar a empreender com R$200, mano. Com ela começar a empresa dela e contar com a gente em todas as etapas do processo. Sim. Desde a imagem, centro de distribuição, produto, tudo isso ela pode contar com a gente. Loja própria. E aí só vem com maturidade, Gui. Tipo, lá no início, quando você cria a G7, necessidade e oportunidade, eu penso em dinheiro, eu penso em retorno. Quando eu atinjo o grau do propósito, aí que é a maravilha, cara, porque além de pensar em dinheiro, eu penso em transformar, e quando eu transformo a vida das pessoas, eu tô criando comunidade, aí eu viro referência.
Então, por exemplo, vamos trazer exemplos práticos, cara. Por que o iFood, por exemplo, é tão foda? Por que ele é tão buscado? Porque, de fato, ele consegue pegar e, no fundo, ele tem um propósito. Mano, o cara, eu posso abrir hoje aqui, quero abrir um restaurantezinho, eu consigo ter acesso. O G4 também, por que ele tá crescendo tanto? Por conta disso, porque ele tem um propósito de transformar a vida das pessoas através da educação. O Marcos Marques, então, todo negócio que envolve propósito, ele consegue ser... Próspero. E ele dura mais tempo. Sim. E aí tá a grande questão. A necessidade e o outro, que é a oportunidade, quando você só pensa no retorno financeiro, ele tende a ser lá no médio e longo prazo algo que não vai te trazer tanto retorno, porque aí, mano, você cansa. Aí é igual o trabalho. Porque, por o CLT, beleza, eu tô aqui com 3 mil reais, surgiu ali uma oportunidade de ganhar 4 mil, vou embora. Surgiu outra oportunidade de 5 mil, vou embora. Quando você investe por propósito, aí você enxerga isso, ele dura a vida inteira. E até uma dica pra quem fala de sair do CLT, né, Pedrão? Pô, legal, quero ganhar mais dinheiro, mas pra quê? Qual que é o seu propósito, irmão? Cara, Tem assim... pessoas que se sentem muito bem sendo registradas. Velho, e tá tudo certo, cara. PA, e não É de cada um, tá- mano, tá tudo certo. E pode É falar, o que você quer, é velho. aquilo que a gente falou do estômago, cara. Porque, por exemplo, às vezes, e é o que as pessoas não conseguem entender, elas ficam muito putas com isso. Cara, porra, eu trabalhava num cargo de gerência, eu ganhava 15 mil por mês. Eu comecei a empreender, agora eu ganho 5. Quantas vidas você tá mudando, papai? Exato. Não é esse E, seu assim, e aí propósito? você precisa entender, tipo, cara, beleza, você tava ganhando 15 mil, então você tem que estar aguentando a porrada do dia a dia. Você tem que aguentar chefe ligando, chefe cobrando, resultado, uma série de outras coisas. Tá, mas eu tô ganhando menos, só que talvez eu tenha mais liberdade, eu posso ficar mais tempo com a minha família, eu posso criar, eu posso colocar em prática tudo aquilo que eu imaginei. Então é colocar na balança. Isso é muito foda, tá, cara? E aí eu tô desabafando mesmo. A gente coloca hoje como medidor de sucesso uma coisa que é dinheiro. Não, sucesso não é só dinheiro, não, mano. A grande parte, a maioria das pessoas tem como medidor de sucesso dinheiro. A gente sabe disso. Sim. O fulano que tem sucesso é o cara que é rico, o cara que tem dinheiro. E, gente, o dinheiro, ele é fundamental, ele é importante. Eu adoro dinheiro, eu quero viajar, eu amo dinheiro. Só que quando você começa a entender o jogo do dinheiro, você consegue entender que, de fato, ele não é o principal. Tem outras coisas que precisam ser levadas em consideração. São N fatores que fazem o dinheiro, né? Cara, e essa é outra coisa. A riqueza tem um código, irmão. Tem um jeito. Você pegou o código? Você pegou o código? Mas querendo ou não, é verdade, né, mano? O dinheiro, ele tem um comportamento. Você vai ver as pessoas prósperas aí, tipo... Por exemplo, aqui em São Paulo, você vai lá no JK, no Shopping JK. Cara, as pessoas têm um comportamento diferente do que vai em outro lugar, por exemplo. O dinheiro, ele tem uma linguagem, né? Tem um comportamento. Tem. Doido isso. E aí tem postura, o fato... E isso eu acho que a gente tá fazendo é muito legal, tá? Por exemplo, se você quer fazer mais dinheiro, você precisa se associar a pessoas que estão na mesma busca que você. E a gente volta no começo, relacionamento. Porque, cara... Não é só criar anúncio, né? Exatamente. Não. Porque, por exemplo, tem Tem que muita comprar na gente que é G7. muito milindrada, por exemplo. Mas eu vou ter que abandonar o meu ciclo de amizade. Sim, cara. Às vezes tem pessoas que elas não são muito importantes pra onde você quer chegar. E não significa que elas não são boas, não significa que a amizade delas não é importante pra você. Mas que talvez você não precisa colocar elas na sua vida onde você quer chegar. E tá tudo bem, cara. Não tem problema O nenhum. padrão de comportamento é incompatível com onde você quer chegar. Não, É se isso, você não tem colocar agora no Meli Experience, o último que a G7 estava presente, a palestra do GeoJ, ele falava justamente isso. Ele falava, as pessoas vão me encontrar e vai falar, eu mudei. Aí muitas pessoas ficam com aquele resquício de falar, putz, é difícil eu falar eu mudei. Sim, eu mudei. Eu mudei a minha mentalidade, eu mudei tudo. Mudei minha essência. Sim, eu mudei minha essência. Mudar é bom, mano. Mudar é Quem muito falou que bom. mudar é ruim? Talvez Mudar você é não tenha muito mudado, bom. cara. E aí eu volto à pergunta. Não é você que mudou. Talvez foi a pessoa que não acompanha teu progresso. Sim. Foi a pessoa que não mudou. Sim. Ela que não quis evoluir E contigo. tem bastante pessoa que... Isso é corte, hein? Isso. É. Bom. É corte. Vira take. Foi bom, Vira foi take, bom. entendeu? E hoje é difícil você conhecer pessoas do seu ciclo que siga o mesmo intuito que você, que esteja também no mesmo barco, no mesmo propósito. É difícil. É um desafio pra quem trabalha com o Mercado Livre. Vai olhar desafio. todo mundo que estudou com você, ainda mais se você veio de uma escola pública. Como que estão seus amigos? Sim. Isso é pra se É verdade. refletir aí. E você coloca, eu digo às vezes a necessidade também e a dificuldade, ela não vem nem fora assim dos amigos, do seu ciclo. Às vezes vem dentro de casa. Você aí com 18 anos, você tá começando a trabalhar, aí sua mãe fala: "Não, filho, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer isso ou aquilo". E muitas das vezes você começa no marketplace com um desafio dentro da sua casa.
Então, às vezes, você tem que suprir isso, bater de frente com isso, porque muitas das pessoas que eu conheço, essa virada de chave foi dentro de casa mesmo. Antes de acontecer, foi uma briga dentro de casa, fora da bolha de amigos, essa parte social aí. Isso aí. Vinão, qual que é o seu propósito? Meu propósito? Meu propósito sempre foi contribuir, de alguma maneira, com a sociedade. Sempre foi esse. Eu comecei achando minha vocação, achava que minha vocação seria ser médico. Eu queria ser médico. Tem Porque- cara, entendeu? Porque eu queria. Por essa Alô, mão- Mad eu Movie. queria... Por essa mão, acho que você seria o urologista. Fazer exame Porque do eu queria, de alguma maneira, salvar vidas. Aí eu fui mudando um pouquinho, abrindo um pouquinho a minha cabeça e falei assim, não, eu posso salvar, eu posso ajudar vidas de outras maneiras. Sim. Então eu adaptei isso no momento que eu tinha minha hamburgueria, eu achava que eu ajudava, de alguma maneira eu ajudava as pessoas, proporcionava um momento de lazer, um momento de felicidade para as pessoas, então assim, eu estava contribuindo de alguma maneira. Quando eu fui fazer a massagem, virar massoterapeuta, eu também fui no propósito de ajudar, de trazer algum conforto para a vida das pessoas. Sim. E hoje eu estou no mesmo propósito, de contribuir com a vida das pessoas, facilitando de alguma maneira com que as pessoas Facilita. possam empreender, Fala com que as propriedade. pessoas possam empreender, com que as pessoas possam trabalhar, desenvolver, trazer todo o potencial do que ela tem, né, de alguma maneira. Então, esse é o meu propósito, é ajudar, mas com tudo isso também crescer. Tenha na sua empresa pessoas que têm o mesmo propósito que você, né? Isso, Cara, interessante eu isso. acho que é o fundamental. Você tem que se juntar de pessoas que estão alinhadas com seus objetivos e princípios. Esse é o primeiro ponto. E aí, o negócio, eu falo uma coisa que assim, é sintonia e sinergia. O que é sintonia? É quando como nós quatro, estamos pensando no mesmo objetivo. E a gente pode estar pensando no mesmo objetivo. A gente está pensando em fazer dinheiro, a gente está pensando em progresso, está pensando em prosperar. O que é sinergia? É quando nós quatro, que temos o mesmo propósito, a gente começa a estabelecer os mesmos padrões, os mesmos movimentos para atingir isso. Sintonia e sinergia, cara, geram conexão. E aí tem uma coisa que N coisas podem acontecer. Podem surgir N desafios, mas se você está junto, pode ser com a sua esposa, pode ser com seus amigos, pode ser com o seu sócio, pode ser com seus funcionários, dentro de casa, se vocês conseguem ter essa unidade, cara, nada destrói a força de um grupo. Um grupo é muito forte. E aí um exemplo disso é um exemplo esdrúxulo. Por exemplo, briga de torcida, cara. Se você juntar essas pessoas, depois que eles brigaram, você vai perguntar, mas por que você brigou? Não, porque tava todo mundo brigando. Por quê? Porque o grupo é muito forte, cara. Mas para um grupo existir é necessário essas questões. E se juntar a pessoas. Porque tudo na vida, gente. Tudo, absolutamente tudo. Você depende da pessoa para nascer, que você queria ser médico, e você depende de alguém para morrer, com alguém vai te enterrar. Então, saiba disso. E aí, curtiram o papo? Muito, Você é louco, eu ficar. muito. Você é Dá louco, pra continuar. ficaria E aí, com Caio, o tamanho que que de manhã. mandas? Chega por hoje? Por hoje, pessoal, vamos agradecer a participação de todos aí. E que pra gente também é um desafio, tá todo mundo aqui, né? Não é fácil pra todo mundo aqui. Tem pai, tem futuros pais. Caralho. tem- O maluco ele já pode pedir Esposa. música no Fantástico quando nascer, que é o Nossa, terceiro. Sim, Pode, tô feliz da pode. vida aí. Eu sou o terceiro boneco, vambora. Então, é um desafio pra estar aqui, pra estar oferecendo isso pra vocês. Então, é muito interessante que vocês comentem, que vocês curtam, que vocês ajudem de alguma forma a gente entregar cada vez mais isso. Chama o Augusto! Chama o Augusto. Augusto, pelo amor de Deus, Ó, vai. faz o seguinte, Vem. Você que tá assistindo aqui, comenta, chama o Augusto pra gente ver o quanto que as pessoas querem ver o Augusto também, né? O primeiro comentário vai ser do Caio, chama o Augusto. Chama o Augusto. Então é muito interessante a gente estar oferecendo uma coisa assim que a gente disponibiliza de tempo, que a gente poderia estar fazendo N coisas, como o Pedro fala, e a gente está aqui para entregar um conteúdo legal, um conteúdo diversificado para vocês, que muitas vezes é até fora do marketplace, é vida, é muito mais coisa do que isso. Então é legal contar com o comentário de vocês. Eu recebi diversos feedbacks lá de pessoas, pô, Caião, ouvi o podcast de vocês, curti muito, pô, nossa, o Gui, ele é completamente diferente do que eu imaginava, ele faz os stories mais sérios e eu vejo ele mais lá de boa, descontraído. Pessoal, o Gui é essa pessoa descontraída. Desconstruída. Meninas. Então, ele é uma pessoa mais de boa, ele é uma pessoa tranquila, acessível.
Felipe, né? Pode falar? Felipão vai Felipão, estar pode conosco falar, futuramente ele vai estar aí. É um cliente nosso da G7, de longo prazo, ele sempre esteve com a gente. Ele começou do início da conta dele, ele vendia, ia na G7 comprava, porque ele se beneficiava de estar morando ao lado da G7. E hoje ele fatura aí mais de 50 mil reais. Ele vai ser um dos futuros convidados aí para estar participando desse podcast, porque o legal disso aqui são pessoas reais, pessoal. É a pessoa que tá do TI, vai ser o pessoal da expedição, vai ser o Augusto, é o Caio vendedor. São pessoas reais para pessoas reais. Então, esse é o conteúdo que a gente gosta de trazer aí para vocês. Bem legal, curtiu o papo. E aí, Vinícius, o que você achou para a primeira vez? Ah, foi muito bom, muito bom. Tiveram que insistir muito para vir para cá, para eu quebrar essa barreira de poder falar, Mas você falar tá com o bem, público. tá? Você Tô tá bem? o Vinícius bem, tinha que tô produzir bem, né? conteúdo. Você tem, ó, Eu já falei, cara. eu já falei, tem que ter um minuto dev lá no... Minuto deve não. Dev Vinícius, pai. Vinícius. Eu já dei a cara. Quase Dev News, né? Dev Inícios. Fica bom. Mas E no gostei quadro de um bastante. minuto, Dev News? Não, Dev não. News. Bom. E foi isso, assim, tipo, poder passar um pouquinho da minha história, falar um pouco, né? Foi muito breve, assim. Acho que tem muito conteúdo para todo mundo falar aqui. Tem. Mas foi muito bom, foi gostoso. E espero aí que continue tendo muito conteúdo para passar pro pessoal aí, que acho que vai valer muito a pena. Ó, só pra finalizar, eu sou suspeito de falar desse cara. E você também, Cara, vocês são ao concurso. Eu acho que o que vocês estão fazendo como time, como empresa, o que você tá buscando agora, de querer, de fato, ser referência, de criar um ecossistema, de querer transformar a vida das pessoas. E, cara, não é balela, tá, gente? Eu não poderia, eu nem precisaria estar falando isso. Eu já vi, tá? Esse cara, ele fica puto pra um caralho quando as coisas não saem da forma como ele quer. Então, antes da gente começar aqui, a gente tava discutindo sobre isso. Então, saiba que você que tá comprando da G7, você tem por trás uma pessoa que sentiu a mesma dor que você, que sente a mesma dor que você, que precisou passar por uma série de outras coisas e que ele tá vencendo, cara. Então, é fundamental com que você siga o podcast, siga o Gui, siga o Caio, siga o Vinão, porque esses caras não são empreendedores de palco. Não são caras que leram um livro e estão falando sobre como você empreender. Não, porque de fato, todo santo dia, esses caras sentem na pele o desafio que é começar a fazer uma coisa. Ele coloca no lugar do cliente. E, velho, eu conheço o Guilherme tem 4 anos e eu sei como de fato ele pensa e eu sei de fato a alegria dele quando as coisas dão certo, ele pode transformar a vida das pessoas. Então, cara, eu fico muito feliz de você estar gravando aqui, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, tipo, velho, E eu fico feliz de gravar aqui, Pedrão. Toda Vocês são vez a foda pra recepção, eu admiro muito tudo que você tá construindo. Eu acho muito louco tudo isso, Pedrão. Já falei pra você, fora das câmeras, dentro das câmeras também admiro muito você, todo esse espaço que você construiu, a pessoa que você vem se tornando. Valeu, irmão. Então, com esse momento aí de declarações, a gente vai encerrando aqui o segundo episódio da G7Cast. Agora que a cerveja chegou, tá acabando o podcast. Olha só que mancada. Mas é Ai. interessantíssimo, pessoal, que vocês comentem, que vocês deem esse Eu feedback. espero que vocês tenham gostado aí desse Tem que gostar, bate-papo, né? Gostar, Dessa tem que troca de gostar. ideias, pra vocês entenderem um pouquinho mais também, além dos marketplaces, né, mano? Empreender não é só Mercado Livre, não é só criar um anúncio Não lá é. com 60 caracteres, vai muito além disso. Empreender vai entender as pessoas, vai ser de entender as pessoas também, né? Então é isso. Né? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo bate-papo. Então, É Tamo isso, junto. pessoal, tamo junto. Tá nessa Espero câmera. Aqui, ó, aqui na central da tchauzinho. É nóis, valeu. Até o próximo, Augusto. Viva do Augusto.